Em meio à pandemia, pescadores da região passam por dificuldades. Brasil perdeu 1.100.000 empregos formais desde o início da pandemia. Em Joinville, governador Carlos Moisés anunciou novas medidas de enfrentamento à Covid-19. Brasil supera a triste marca de 25.000 mortes ocasionadas pelo novo coronavírus. São Paulo, potência econômica do país, anuncia a flexibilização da quarentena. Estados Unidos ultrapassa a casa de 100.000 mortes por Covid-19. Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou o parecer preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E ainda, por unanimidade, Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite aos micro e pequenos empresários participantes do Simples Nacional realizem negociação de débitos. As principais notícias do dia você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é quinta-feira, 28 de maio de 2020. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa tarde. Em meio à pandemia do novo coronavírus, os pescadores da região estão passando extrema dificuldade. Além da pesca não estar lá essas coisas, o seguro-defeso atrasou. Para piorar a situação, a categoria não está conseguindo ter acesso ao auxílio emergencial do governo federal. Literalmente, o mar não está para peixe. A água agitada impede pescadores de capturar o peixe mais cobiçado na região, a tainha. A temporada de pesca 2020 está liberada e, apesar do início promissor para a categoria, a pesca ainda não deslanchou este ano. A pesca da tainha foi liberada a partir do dia 1º de maio e vai até o final do mês de julho. No início da temporada, nós tivemos umas boas capturas aqui na nossa região, e assim como todo o estado. Na região sul, no norte, também foram capturadas algumas coisas. Depois veio as ressacas e deu uma parada. Semana passada e essa semana, infelizmente, os nossos pescadores não conseguiram entrar ao mar. A preocupação começa a tomar conta do presidente da colônia de pescadores, haja vista que em 2019 a pesca da tainha ficou muito abaixo da expectativa. O receio é que o cenário neste ano, que já não é bom, se repita. A estratégia é focar em 2018. A nossa expectativa é ultrapassar aquilo que a gente pegou em 2018. Já que saímos de uma pesca da tainha no 2019, não só aqui na nossa região, mas todo o estado de Santa Catarina, 40% menor do que nos outros anos, esse ano, pelo menos porque o frio, o inverno chegou mais cedo, a esperança era capturar acima de 80, 90 toneladas, foi aquilo que a gente pescou em 2018. O início foi bom e, infelizmente, agora já deu uma parada de novo, devido às temperaturas, devido à questão da ressaca do mar. Estamos aguardando. Esperamos que a tainha venha encostar, porque o frio chegou, as marés estão altas, né, com a ressaca que aconteceu agora. Nós estamos aguardando durante essa semana melhorar as condições do mar para poder entrar de novo ao mar e buscar os cardumes. Não bastassem as condições do mar que impedem as pequenas embarcações de buscar as tainhas, as outras pescas, como o da anchove e bagre, também não foram boas. Para piorar, os pescadores tiveram dificuldades em receber o seguro-defeso e o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal, apesar de incluir a categoria, não está sendo liberado. Agora que começaram a ser liberados os defesos, muitos já tinham recebido, mas a grande maioria ainda em todo o estado não estavam recebendo. Então, não poderiam pescar porque estavam no período de defeso. Segundo, veio a pandemia. Proibido o acesso à orla, porque também com a preocupação da pandemia. Veio a questão do auxílio emergencial, dizendo que os pescadores estão incluídos para receber o benefício. Quando vai acessar o benefício,
Esses pescadores são cadastrados, aí vem lá, aguardando exigência, porque já recebem outros benefícios. O defeso terminou dia 31 de março. Então, os pescadores têm todo o direito de receber o benefício do auxílio emergencial. Mas, infelizmente, nas redes sociais são colocados que estão liberados os seguros, os programas, para o pescador ter acesso. Mas, quando vai cadastrar, esse pescador, infelizmente, ele não tem o direito, porque diz que está recebendo outro benefício. O jeito é juntar forças para que os auxílios para os pescadores cheguem o mais rápido possível. Nós estamos trabalhando juntamente com todas as colônias de Santa Catarina, junto com a Federação dos Pescadores, para que essas políticas cheguem e que os pescadores tenham condições de receber esse auxílio. O Brasil perdeu 1.100.000 empregos formais desde o início da pandemia. Os números foram divulgados nesta semana pela Secretaria de Previdência Social e Trabalho do Ministério da Economia. Mas esse não é o único índice em queda por conta da crise. A economia, como um todo, está sendo impactada pela crise do novo coronavírus. O governo anunciou uma série de medidas para ajudar empresas e também trabalhadores, mas a queda nos índices deve permanecer enquanto durar o isolamento social. A economia brasileira também já sente os efeitos nocivos do novo coronavírus. Quase todos os índices apontam queda e mostram que o país caminha para a maior recessão de sua história, a começar pelo Produto Interno Bruto. O Fundo Monetário Internacional estima uma queda do PIB de 5,3%, número que representa a pior retração desde 1901, quando começou o levantamento mais confiável do indicador. Outro índice em queda vertiginosa é o número de empregos. Dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, nesta quarta-feira, mostram o primeiro retrato da crise. Mais de 1,1 milhão de vagas de trabalho com carteira assinada foram fechadas nos 2 últimos meses. Só em abril foram 860 mil vagas a menos, o pior resultado para um único mês em 29 anos. E há um outro dado que também confirma a dimensão do impacto do novo coronavírus na vida dos trabalhadores. Segundo informações da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, já subiu 76% o número de pedidos de seguro-desemprego na primeira quinzena de maio, em comparação com o mesmo período de 2019. E a estimativa é que esse número possa dobrar nos próximos meses. É que o pedido precisa ser presencial e muita gente ainda está com receio de sair de casa por conta do novo coronavírus. É que o trabalhador tem até 120 dias para pedir o benefício. E muitas dessas vagas perdidas devem ter vindo daqui, da indústria da construção civil, que em abril registrou 50% de ociosidade. O índice também foi o mais baixo da série histórica, iniciada em 2012. Mas nenhum setor foi tão afetado pela pandemia até agora que o de lazer, hotéis e escritórios. A área de arte, cultura, esporte e recreação, por exemplo, teve o maior impacto, com queda de 77%. Em segundo lugar está o segmento de alojamento e de alimentação, com recuo de 41%, reflexo da queda nas hospedagens em hotéis e do fechamento de restaurantes e bares. Nesta terça-feira, a Câmara dos Deputados aprovou a ajuda de 3 bilhões de reais ao segmento cultural durante a crise. Segundo o líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo, do PSL, há acordo para o Executivo sancionar o texto. E o governo federal já anunciou uma série de medidas econômicas e regulatórias para fazer frente ao impacto da pandemia. São um conjunto de iniciativas que inclui socorro às pequenas empresas, aos trabalhadores informais, afrouxamento da meta fiscal, flexibilização das leis trabalhistas, apoio financeiro a estados e municípios e prorrogação do pagamento de tributos. O gasto será alto. O governo federal aumentou a previsão de déficit nas contas públicas para um valor próximo de 600 bilhões de reais. Fica difícil saber até onde vai os efeitos econômicos da pandemia, mas não há dúvida de que a queda nos índices deve permanecer enquanto durar o isolamento social. A seguir,
Em Joinville, governador Carlos Moisés anunciou novas medidas de enfrentamento à Covid-19. O governador de Santa Catarina se reuniu com lideranças políticas e empresariais de Joinville, a maior cidade catarinense. No encontro, Carlos Moisés anunciou novas medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. Agora, cada município irá analisar o quadro local e tomar decisões pontuais sobre a flexibilização da quarentena. No maior município catarinense, o governador Carlos Moisés se reuniu com prefeitos do norte de Santa Catarina e lideranças empresariais. A ação, que ainda não está confirmada para outras regiões do estado, ocorreu depois que a Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM, reclamou da dificuldade que os prefeitos têm em conseguir contato com o líder do executivo estadual. Após o encontro, Carlos Moisés anunciou novas medidas de enfrentamento à Covid-19. Agora os prefeitos terão mais poder de decisão. Dividir a responsabilidade, agora a partir de segunda-feira, com os municípios na gestão regionalizada do enfrentamento à Covid-19. O Estado entrega uma ferramenta aos municípios, aos 295 secretários municipais de saúde e seus prefeitos, para, como autoridades sanitárias locais, poderem gerenciar essa pasta baseado na ciência, baseado em dados, abrindo a base de dados do governo, mostrando agora a ferramenta, legitimando ela, para que a gente possa ter ações desiguais em situações desiguais em cada região do estado. Isso significa que prefeitos terão liberdade em analisar o quadro local e avaliar, conforme a expansão da doença, a flexibilização da quarentena nos seus respectivos municípios. Por exemplo, as cidades que estiverem com os números da pandemia estabilizados e com taxa de ocupação de UTI considerada baixa, poderão ter novamente liberado a volta do transporte público. A partir de segunda-feira, com essa ferramenta epidemiológica, cada região do estado poderá ter uma gestão, inclusive, dissociada do todo estadual, ou seja, não há mais um decreto dizendo está proibido o transporte coletivo. Cada região, com a ferramenta, poderá avaliar e dizer se naquela situação, os números, como você bem colocou, aumento de casos, aumento de número de óbitos, se é seguro voltar o transporte coletivo ou até outras atividades que ainda estão suspensas. As atividades citadas envolvem, além do transporte coletivo, a realização de eventos públicos e até privados, como festas de casamentos e batizados. Uma ação que divide responsabilidades entre governo estadual e governos municipais. É uma ação conjunta porque a ferramenta ela está baseada em dados que estão disponibilizados pelo governo do estado, também perpassa uma ferramenta em parceria com o Ministério Público de Santa Catarina, que tem sido um grande parceiro do governo do estado nesse enfrentamento à Covid-19, e esses dados é que vão dar consistência para a tomada de decisão regionalizada ou até mesmo local em cada município. Isso vai ficando claro na medida em que durante esta semana, desde o dia 25, segunda-feira, os secretários e seus auxiliares estão sendo treinados, estão tendo contato e conhecimento com esta ferramenta e que a partir de segunda-feira, então, ela começa a ser utilizada. A intenção é, num esforço conjunto, retomar na totalidade as atividades produtivas no estado, que já sofre com a crise financeira. Segundo pesquisa da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc, em parceria com o Sebrae e Fecomércio, o número de demissões em território estadual ultrapassam a casa de 500 mil de postos de trabalho fechados. Da mesma forma, hoje em Santa Catarina nós só temos 3 atividades que estão suspensas. O retorno, a questão do transporte, as aulas presenciais e também as reuniões de público, eventos, festas. São essas 3 atividades que estão suspensas. Todas essas atividades são contempladas na ferramenta. O Brasil registrou 1.086 novas mortes e 20.599 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, superando a marca de 25 mil óbitos e 400 mil contágios na pandemia
cujo epicentro mundial agora é a América Latina. O balanço diário do Ministério da Saúde mostrou que o Brasil chegou à marca de 25.598 mortos, sendo 1.086 somente nas últimas 24 horas. O país também ultrapassou os 400 mil infectados e confirmou até o momento 411.825 casos da doença. O resultado mostra um acréscimo de 5,1% em relação à véspera. Do total de casos confirmados, 219.576 estão em acompanhamento e 166.647 foram considerados curados. Há ainda 4.108 óbitos sendo analisados. De acordo com matéria da Agência Brasil, a letalidade e número de mortes pelo total de casos ficou em 6,2%. São Paulo se mantém como epicentro da pandemia no país, concentrando o maior número de mortes, 6.712. Nesta quarta-feira, o governador João Dória anunciou um plano de retomada da economia estadual, que será feito de forma regionalizada, ou seja, dependendo da situação de cada região do estado. Já Brasília reabriu os shoppings da cidade, mas as medidas implementadas para evitar a propagação do vírus não conseguiram evitar aglomerações. O mapa global da Universidade Johns Hopkins mostra o Brasil em segundo lugar em número de casos de contágios, atrás apenas dos Estados Unidos. Bom, e o governador João Dória anunciou o plano de retomada da economia para o estado de São Paulo, que será feito de forma regionalizada, ou seja, vai depender da situação de cada região do estado. O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira um plano de reabertura gradual da economia do estado, que tem o maior número de casos e mortes da Covid-19 no Brasil. O processo, que ganhou o nome de retomada consciente, será feito de forma regionalizada, ou seja, vai depender da situação de cada região do estado. Nós estaremos monitorando dia a dia a evolução do processo e o respeito à ciência e à medicina. Se tivermos que dar um passo atrás, se tivermos que retomar medidas que agora estaremos flexibilizando, gradual, parcialmente, de forma heterogênea, não hesitaremos em fazê-lo. A quarentena no estado, que seria encerrada no dia 31 de maio, foi prorrogada por mais 15 dias. Nesse período, só funcionam serviços considerados essenciais de área de saúde, logística, segurança e alimentação. A gente espera que essa fase ruim, do comércio termine o mais rápido possível para que nós possamos voltar à normalidade e reduzir a perda de emprego, porque eu reduzi meu quadro em quase 50%, então são quase 10 pessoas aí que eu tive que me desligar e é uma situação difícil, que são 10 famílias que perdem uma renda também. Você foi uma prisioneira dentro da nossa própria vida, dentro da nossa casa. E a gente não vê a hora de voltar tudo ao normal. Aos poucos, claro, Porque também não dá para voltar assim de uma vez. De acordo com dados oficiais, o estado de São Paulo tem 22% das infecções do Brasil e 26% do total de mortos. O país já tem cerca de 25 mil óbitos provocados pela pandemia do novo coronavírus. Os Estados Unidos superou a marca dos 100 mil mortos pela pandemia do novo coronavírus e quase 1.700.000 pessoas foram infectadas pela doença até agora. A quarta-feira marcou um triste recorde para os americanos na pandemia do novo coronavírus. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, o país superou os 100 mil mortos. Os Estados Unidos registraram a primeira morte pela Covid-19 há cerca de 3 meses e tem, no momento, 100.271 óbitos. Desde então, 1.695.776 infecções foram confirmadas. O estado de Nova York tem quase 1/3 das mortes no país. Segundo as autoridades, a doença já tinha provocado vítimas em meados de fevereiro, mas a causa real dos óbitos era desconhecida à época. O número de 50 mil óbitos foi superado há pouco mais de um mês, em 24 de abril.
Apesar da magnitude do total desta quarta, o número de falecimentos por habitante é menor nos Estados Unidos do que em vários países europeus, como Reino Unido, Itália e Espanha. Mesmo rompendo os 100 mil mortos, o país começou a levantar medidas de confinamento em todo o território, sob impulso do presidente Donald Trump, que está determinado a reativar a economia. A seguir, por unanimidade, Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite aos micro e pequenos empresários que os mesmos realizem negociação de débitos. A Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que é presidida pelo deputado estadual Marcos Vieira, aprovou o parecer preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Acompanhe. O presidente da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Marcos Vieira, apresentou durante reunião do colegiado o parecer preliminar do projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, a LDO. De acordo com o cronograma de tramitação do projeto, aprovado na última reunião, os deputados encaminharam a proposta para diligenciamento da mesa diretora da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, do Ministério Público Estadual e da UDESC. De acordo com o Vieira, o objetivo é dar a oportunidade dos poderes e órgãos que recebem do Odécimo se manifestarem sobre a proposta. A LDO, ela fixa as diretrizes para a elaboração do orçamento geral do Estado de Santa Catarina, incluindo os poderes e demais órgãos. Como esses órgãos e poderes que eu citei, eles têm têm direito a 1% de todo o orçamento do Estado, então nada mais justo do que nós encaminharmos para eles todo o projeto de lei para verificar se está de acordo com as suas pretensões ou não. E eles têm até o dia 28 de maio para fazer essa devolução para a Comissão de Finanças e aí sim dar uma cópia aos senhores deputados para que possam se manifestar na data do encerramento da apresentação de emendas que vai ocorrer no dia 4 de junho. Então, essa foi a tramitação no dia de hoje na Comissão de Finanças como tema extremamente importante. A Comissão de Finanças também votou o projeto de lei de autoria do deputado Ulisses Gabriel, que suspende os prazos relativos a concursos públicos enquanto vigorar o decreto de calamidade pública em Santa Catarina, em função da pandemia do novo coronavírus. O projeto foi apensado, ou seja, tramita em conjunto com outros dois que tratam do mesmo assunto, um de autoria da deputada Marlene Fengler e outro do deputado Fernando Crelli. O relator das propostas na Comissão de Finanças, deputado Milton Obus, apresentou parecer pela aprovação, que foi acatado pelos demais membros do colegiado. Nós temos vários concursos, senhor presidente, que estão em validade, com prazos findando este ano, e com essa pandemia, talvez muitos reestudos dos órgãos públicos terão que ser refeitos, então é prudente que se faça essa postergação a bem do serviço público para que o Estado não venha a gastar novamente com um novo concurso e possa ter mais tempo para tomar a sua decisão assim que as coisas voltarem ao normal. Outros dois projetos também receberam aval da comissão. São eles o que trata da reorganização das centrais de regulação da Secretaria de Estado da Saúde, com redução do tempo de operação dessas unidades, e o que estabelece prazo de 30 dias para o julgamento de requerimento administrativo relativo à restituição de tributos e 30 dias para a efetivação do pagamento. Estas matérias seguem agora para análise das comissões de mérito. Por unanimidade, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite aos micro e pequenos empresários que são participantes do Simples Nacional a realizarem negociação de débitos. E o Poder Executivo publicou no Diário Oficial da União
a medida provisória que destina mais de 15 bilhões de reais do Tesouro para o fundo que garante empréstimos a pequenas empresas. A medida provisória abre crédito extraordinário de 15,9 bilhões de reais de recursos do Tesouro Nacional como garantia para uma linha de crédito para micro e pequenas empresas. O dinheiro atende à lei que criou o Pronamp, aprovada pelo Senado em abril e sancionada em maio. A intenção é garantir recursos para as empresas e manter os empregos durante o período de calamidade pública em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Pela lei, o FGO, Fundo Garantidor de Operações, irá assegurar até 85% do valor do empréstimo tomado pelo microempresário por meio do Pronamp. Na prática, os bancos que aderirem ao programa é que emprestarão os recursos. O governo entrará apenas com a garantia da operação. A medida provisória será analisada pelo Congresso Nacional. A edição da MP já havia sido antecipada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, na semana passada. E é mais uma tentativa do governo de reduzir os impactos da pandemia sobre a economia. E nesta quarta-feira, por unanimidade, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite aos micro e pequenos empresários, participantes do Simples Nacional, realizarem a negociação de débitos. Segundo o texto do deputado Marco Bertaioli, do PSD, os acordos poderão envolver débitos em fase de disputa administrativa, judicial ou inscritos em dívida ativa. O que nós estamos fazendo nessa tarde é apenas dar o mesmo direito às micro e pequenas empresas do Brasil que as médias e grandes empresas já receberam pelo sancionamento da Lei 13.988. É uma questão apenas de justiça. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.